for novo, tem que ser confrontado, perde quando busca o novo. Quando busca, entenda, a nova unção, a nova revelou algo novo. Capítulo, eu só tenho um só, versículos 4, 5 e 6. Nós temos que tomar todo cuidado com a mensagem para não afrontar ninguém. É o finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse. Você vai voltar, vai encontrar as 3 Judas, 3 do João e as 2 do Pedro. Então é as cartas do João, a segunda. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Repararam o que aqui fala o apóstolo João a esta senhora? O que ele diz? Vou repetir. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. E nós sabemos qual é o mandamento. Jesus disse, aquele que tem o meu mandamento e o guarda, este é o que me ama. Vamos rever isso aqui para quem está começando. É João 14, 21. João, agora o Evangelho. Então é Mateus, Marcos, Lucas e João, a sequência. Capítulo 14, versículo 21. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o amor é este. É que nós devemos guardar a sua palavra, viver a sua palavra e andar em comunhão com a palavra. Mas como eu citava lá atrás, de vez em quando entra na igreja um modismo. E a pessoa então diz, é uma nova unção, é uma nova revelação. É algo que Deus falou no meu coração quando eu estava no alto do monte. É algo que Deus falou no meu coração quando eu jejuei 30 dias. Comer sem beber e Deus falou comigo. Já ouviu alguém falar assim, coloca o pé atrás? Sempre que alguém trouxer algo novo, uma nova unção. A Bíblia Sagrada diz primeiro que Jesus Cristo não muda. Vamos ver Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus é lá pertinho do João, lá no final. Voltando, João, Pedro, Tiago e Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso anunciar um novo Jesus Cristo. Não posso anunciar outro Jesus Cristo. Só posso anunciar o mesmo, porque ele não muda. Então eu tenho que anunciar o Jesus da Bíblia, aquele que um dia se fez carne, habitando em nós. Nós temos que anunciar, mas de vez em quando as pessoas então entram com modismo, entram com uma nova revelação, com uma nova unção e apresentam outro Jesus Cristo. E nós temos que vigiar, nós como igreja de Cristo, temos que tomar cuidado para não sairmos do Evangelho, para não sairmos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra bem dura, mas bem dura mesmo, bem rígida, quando ele fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mexer bastante para depois parar numa explicação. Aí Gálatas tem que pegar a sequência do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos. Coríntios, Gálatas 1, 8. E o que ele diz para nós? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Por exemplo, eu falei aos pastores da igreja, preguei para os pastores esse versículo aqui no dia de ontem. Tive aqui centenas de pastores da igreja e pregava para eles. Eu falei, louva a Deus por cada ministério, louva a Deus por cada porta que se abre, mas eu não posso pregar outro evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho que aqui se prega, o evangelho que aqui nós entendemos. Eu não posso trazer outro evangelho, eu não posso trazer outra mensagem no altar da igreja como um fogo estranho. Agora, falando para todos,
eu não posso trazer outra palavra, outro evangelho que não seja esse, o evangelho de Cristo. E ainda que mesmo um anjo do céu, estão lembrados? Não vou ler, só comentar de 1 Reis, capítulo 13. O homem era de Deus, saiu lá de Belém de Judá, foi até Betel repreender a idolatria de Jeroboão, rei de Israel. Repreendeu, o rei não entendeu, estendeu a mão contra o homem de Deus. Quando estendeu a mão dele, ficou doente, ele clamou, pediu misericórdia, o homem de Deus orou, Deus restituiu a mão. Vem cá que eu vou lhe dar um presente, quero que você coma pão na minha casa, beba água. E disse: rei, Deus me falou pela palavra que eu não posso comer pão aqui, nem beber água nesse lugar. Eu vou pelo caminho que Deus mandou. E foi embora. Mas havia um profeta na cidade, experiente, um profeta velho já, e a Bíblia então Sagrada diz que esse homem foi atrás, encontrou o tal do profeta e disse: você que é o homem de Deus que veio ajudar? Sou. Rapaz, me contaram o que aconteceu, eu queria conversar contigo, vamos até minha casa comer pão, beber água. Eu sou o profeta, colega, eu não posso, porque Deus me falou pela palavra para não comer pão, nem beber água neste lugar. Espera aí, colega, eu sou profeta como você. Deus me falou hoje por um anjo de Deus me falou. O anjo não pode mudar a palavra. Você já ouviu isso várias vezes, mas de vez em quando você ouve alguém falar que um anjo trouxe uma mensagem, que um anjo trouxe uma revelação, trouxe uma nova unção, uma nova revelação. Não entre nessa. Coloque o pé atrás, ouça, confronte com a palavra e fuja de tudo aquilo que está contra a palavra. Para quê? Para você não ser amaldiçoado. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, amaldiçoado. A palavra é essa. Na frente, em Colossenses, faça Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Paulo vai nos ensinar mais. Capítulo 2, versículo 4. E diz: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como assim? Aquelas símbolos, uma inteligência, sabe? Uma capacidade, um raciocínio lógico, uma coisa que mexe com você. As pessoas têm isso. Tem. Eu poderia falar, mas sem citar nomes, sem citar pessoas, mas testemunho até de pessoas queridas, pessoas próximas, que eu já vi começando bem no Evangelho, mas que foram convencidas por pessoas sábias, que têm uma capacidade tremenda, mas não é a capacidade de Deus. E foi persuadida mesmo, quer dizer, foi convencida por aquele ensinamento, por aquele entendimento, que poderia viver daquela maneira. Pessoas que condenavam, por exemplo, o álcool, e hoje bebem álcool. Afinal de contas, não é nada demais. Amigo, o diabo não vem de chifre com um garfo na mão. As pessoas vão caindo. Vêm os doutores, vêm aqueles que têm uma capacidade hermenêutica tremenda de interpretar textos bíblicos, mas da maneira deles. Não pelo Espírito de Deus, mas com raciocínio lógico, humano, sabedoria humana, mas que foge completamente da palavra de Deus. E as pessoas são convencidas. O missionário R.R. Soares costuma dizer que o diabo, ele é pior do que o pior vigarista que tem na face da terra. Eu já contei para você que tem um homem que não é vamos dizer assim, do meio evangélico, não. É da ciência, né? E ele diz o seguinte, que o vigarista, geralmente ele é carismático. Geralmente o picareta, ele chora com você. Aleluia. Sabe, ele é muito bondoso, sabe? Ele cativa você. Você chora com ele, você ri com ele, é bonachão. Eu vou falar essa palavra? Bom, você gosta. Mas é picareta. Então, no Evangelho também entram as pessoas, vêm no nosso meio, como nos dias de Paulo. E Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso para vocês, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. É um grande erro meu, um grande erro seu. Nós ganhamos alguém para Jesus, depois aquela pessoa foi batizada nas águas,
batizada com o Espírito Santo, e nós achamos que não temos mais nada para fazer pela vida dela. Enganamos. Deveríamos cercar aquela pessoa pelo menos coração. Já que não estamos presentes fisicamente com ela todos os dias, nós deveríamos de colocá-las em oração. Como colocamos nossos filhos? Você não coloca seus filhos? Eu cito até o nome dos meus filhos em oração. Você não costuma fazer isso? Citou o nome do parente, de um ente querido, de uma pessoa que pede oração. Nós tínhamos que fazer isso. Vou fugir um pouquinho do capítulo 2, que no outro culto eu não citei. No capítulo 4, eu volto para o 2 já, tá? Capítulo 4, versículo 12. Olha que fala de um homem chamado Epáfras. Diz assim: saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Para quê? Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Quer dizer, nós temos que orar. Eu tenho que orar pelos membros da igreja como pastor, e devemos orar pelos amigos, orar pelos parentes que às vezes aceitaram Jesus, se converteram, mas nós devemos de orar para que eles permaneçam firmes na fé, arraigados no amor, na sombra da cruz de Cristo, sempre na graça, sempre na misericórdia, sempre dependente do amor de Deus, sempre dependente da graça de Cristo, e não entrar nessas coisas que aparecem. Volta no capítulo 2, como Paulo está falando, pessoas que aparecem e nos enganam. Capítulo 2, nós paramos no versículo 5, o 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas. O que é isso? Aquela coisa delicada, sabe? Sutil, né? Refinada, que acaba mexendo com você. Como eu falava atrás, olha o que o Paulo vai dizer. O Paulo fala melhor para nós. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eles pegam as regras da interpretação, as regras da hermenêutica e dão um baile, dão um show que você fica assim, ó. Vamos falar do vinho nos tempos de Jesus, mas Jesus transformou água em vinho. Por que você não pode beber vinho? Mas a Bíblia também diz que o vinho é escarnecedor. E nós temos que compreender, antes e depois de Cristo, a velha aliança e a nova aliança. Mas eles conseguem e trazem ensinamentos que ficamos assim: oh, que sabedoria, que capacidade. Dá o texto em hebraico para você, o texto em grego, o grego da época, fala de tudo que você fica assim: vã. Sabe o que é vã? Inútil. Essa coisa, essa delicadeza é inútil. Nós temos que ouvir é o Espírito de Deus, que vai nos guiar na palavra. Não podemos sair da palavra. Eu não estou citando nomes, e não. Isso pode acontecer do nosso meio. Pode acontecer comigo, porque a Bíblia diz que muitos dos discípulos de Jesus já não andavam com ele. Você já leu isso na Bíblia? João 6,66. Muitos que andavam com Jesus, discípulos, não andavam mais. Então, eu ouvi as pessoas dando testemunho, muitos foram curados de depressão com a oração do pastor Jaime. Mas você não tem que seguir o pastor Jaime. O pastor Jaime chega aqui, começa a fugir da Bíblia, começa a querer dar show, entenda bem, de grego, de hebraico, mas fugindo da palavra. Mas como é que eu vou saber, pastor Jaime? Pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E aí deixamos de ouvir a verdade, deixamos de ouvir a palavra. Você quer ver como é que Jesus fala? Jesus, já ouviu alguém falar assim, fala na cara, na lata? Já ouviu esse termo? Jesus fala para nós, Mateus 24:4. Capítulo 24 de Mateus. O Marcos também fala, mas eu vou ler o Mateus agora. É o primeiro livro do Novo Testamento. Jesus joga na cara logo. Fala a palavra bem claro. Paulo fala um pouquinho mais refinado, né? E o que ele diz? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Falou direto, sem meias palavras. Pessoal, tomem cuidado para que ninguém vos engane, dizendo no 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Já viu muito. Mas muitos não dizem eu sou Cristo, muitos dizem eu estou em nome de Cristo, eu estou em nome do Senhor, estou aqui em nome de Jesus. Mas em nome da palavra, de acordo com a palavra, em nome de Jesus, de acordo com a palavra, eu não posso dar o nome de uma pessoa falando algo que ela não falou. Então eu seria um mentiroso. Imagine que eu chego lá
no Palácio do Planalto, e diz assim: olha, eu estou aqui porque fui muito amigo do Getúlio Vargas. Foi meu amigão. Comíamos churrasco junto e tudo. Getúlio Vargas morreu de tão mais cedo, nasci em 58. Quer dizer, estou falando o quê? Mentira. Eu falo uma coisa que não existe. Eu estou aqui em nome dele, porque ele disse que o dia que eu precisasse eu poderia... Besteira. Então é uma coisa bem vamos dizer assim, radical para você entender. Eu não posso falar em nome de Cristo, eu não falo o que ele diz. Eu só posso falar o que ele diz, o que está na palavra. Então muitos virão em meu nome, muitos dirão: eu sou Cristo. E ele diz: e ouvireis de guerra, aqui, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E aparece, como ele vai falar agora aqui, da volta dele: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quando se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Mas de vez em quando você vê, o mundo está acabando, vai acabar. O Paulo diz: calma. Olha na primeira carta aos Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses 2:3. Porque às vezes é com a sabedoria, às vezes é com o terror. Pregam terror, nós pregamos, nós ouvimos, ficamos até assustados, né? Que como se Jesus estivesse voltando agora. Claro que ele vai voltar, e eu amo a volta do Senhor. Maranata, vem Jesus. Claro que eu quero, mas temos que tomar cuidado para não pregarmos o medo nas pessoas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta todo culto contra tudo que se chama Deus, ou se adorar, de sorte que nem se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o que acontece hoje. Vai aparecer, segundo os estudiosos, esses que estudam, que são chamados mestres na igreja, chegará um tempo que a ciência vai parecer gente da ciência tão capaz, que vai ser adorada como Deus. E o homem brinca de Deus. Você vê constantemente um homem brincando de Deus. A clonagem, entenda bem, está aí nas portas. Está aí a ciência, está tudo. E você acha que chegará? É verdade, pastor. E como o homem quer brincar? Um dia um cientista, se eu não me engano, não sei se ele era coreano, não sei, era oriental. E ele falava o seguinte: ele fez várias operações, né? Transformar o homem em homem e mulher, em uma porção de coisas. E ele disse: eu desafio Deus. Quer dizer, ele quer brincar de Deus. Só que Deus não brincou quando ele se fez homem e habitou entre nós, irmão. Porque Jesus era Deus conosco. O homem pode brincar de Deus, mas Deus não brinca de homem, não. Deus se fez homem para habitar em nosso meio e mostrar o que é o amor de Deus, quem é Deus, qual é a vontade de Deus. Quando o leproso disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Quero, fique limpo. Essa é a vontade de Deus. Então em Jesus Cristo é que você conhece Deus. É na palavra que você conhece o Senhor. Um pouco mais desse assunto duro agora. Gálatas, capítulo 3. Olha como Paulo vai ser bem rígido aqui com eles. Gálatas, ou seja, até pertinho hoje. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Você teve no capítulo 1, agora é o capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Ó insensatos paulistanos, brasileiros, por que estão fugindo da palavra? Começaram bem, como eu falei, conheci gente que começou bem, dava um bom testemunho, que testemunho, mas depois apareceram aquelas pessoas persuasivas, aquelas pessoas com palavras sutil, com palavras de sabedoria humana, capacidade tremenda, e eles ficaram assim, já ouviu alguém falar? Babando. Que sabedoria, que capacidade. E começaram a fazer o que condenaram. O que Deus quer é minha felicidade. Largaram a esposa e foram buscar outra. A vontade de Deus é que eu seja feliz em tudo. Mas então testou certo. O outro diz: afinal de contas, mas se não faz mal para ninguém, Jesus transformou água em vinho, eu posso beber vinho também.
que usam símbolos, usam capacidade humana, uma capacidade de interpretação tremenda, e as pessoas se perdem. Oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer essa verdade? A vós perante os olhos que em Jesus Cristo já foi representado como crucificado. É isso que nós temos que prestar atenção. Vamos voltar na primeira de João, pessoal? Lá no João, a segunda, agora eu vou ler a primeira para você. Capítulo 3, versículo 7, para terminar já, que hoje tem ceia. Não me veja como crítico, eu estou falando, não. É só como pregador, eu tenho que avisar para você. Cuidado quando alguém diga, eu tenho uma nova mensagem para você. Eu tenho uma nova unção, porque Deus me falou. Porque esta noite, quando eu falava com Deus no alto do monte, um fogo de Deus veio e Deus me deu essa mensagem. O que você faz? Coloca o pé atrás. Cuidado com a nova unção. Jesus Cristo não é novo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Não mudou. Cuidado com a nova unção, cuidado com a nova mensagem, com a nova revelação que Cristo mandou entregar à igreja. Vamos ficar só com a palavra. E ele diz então, 1 João 3, versículo 7. O próprio Senhor Jesus fala aqui pelo João. E ele diz, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo, quem pratica o pecado é do diabo. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. E se a pessoa pratica o pecado, ela pode trazer a mensagem que for, irmão. Se ela nega a palavra, se ela fere, diz que aquilo ali não pode, fuja, que não tem nada a ver com Deus. Quem pratica o pecado é do diabo. Ainda aqui no capítulo 2, volta, 1 de João 2, 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste, dele fica em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecer. Como assim a unção? Quem vai lhe ensinar não é o Jaime, não é ninguém, é o próprio Espírito de Deus, irmão. Ele vai te ensinar. Por isso que por mais que a pessoa tenha uma capacidade teológica, uma capacidade de interpretação, uma capacidade de passar uma mensagem com muita sabedoria, com muita sutileza, e ela seja uma pessoa muito persuasiva, coloque o pé atrás e confira. Ninguém pode negar a palavra de Deus. Não tem uma nova unção porque não tem um novo Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Terminando onde nós começamos, do lado, a segunda carta de João. Só versículos 5 e 6. 5. E agora, Senhora, e agora, Senhor, e agora, meu amigo, minha amiga, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Acabou. Basta isso. Que o Senhor fale mais contigo. Fecha os olhos, Pai. Obrigado pela palavra, obrigado pela unção que o Senhor falou hoje, Jesus. O Senhor falou para iluminar os corações. O Senhor falou apenas para esclarecer. Jesus, que muito temor, não posso ser juiz de ninguém. Quem sou eu, Pai? Para condenar, mas apenas para alertar o teu povo para não cair em nenhuma cilada do inimigo, em nenhum laço do passarinheiro. Jesus, não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos a viver a tua palavra intensamente. Ajuda-nos a amar a tua palavra, respeitá-la todos os dias da nossa vida. Oh, e nós veremos a tua glória, Pai. Nós veremos que o teu poder será tremendo no nosso meio e coisas lindas e maravilhosas hão de acontecer. Jesus, olha para quem está doente, quem está enfermo, que está precisando da cura. Talvez essa pessoa recebeu uma mensagem que isso é uma aprovação, que Deus está simplesmente... Jesus, não deixe ela cair numa cilada. Receba a cura de Cristo hoje, meu irmão. Receba a alegria de Deus no seu coração. Oh, e se alegre de ter a palavra te iluminando. Eu te dou a bênção e digo que o Espírito Santo de Deus seja sempre o teu professor, sempre o teu guia, aquele que te dirige, que te leva para as águas tranquilas e o pasto verdejante. E quando você passar pelo vale da sombra da morte, por qualquer luta, por qualquer adversidade, não temas, porque Ele está contigo. Levante as mãos e diga obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus fale contigo mais e mais ao seu coração. Pode aplaudir o Senhor. Meu irmão,